Agora são 8h44. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio hoje, abrindo a nossa semana, Érico San Juan, ele que é artista gráfico e vem aqui para falar, especialmente desta vez, já é um velho conhecido, nosso amigo da casa. Mais velho do que amigo. Mais velho, a cada vez que eu venho aqui. E vem trazer hoje pra gente, vamos falar dos 3 anos do Ilustre Podcast, que é o podcast criado pelo Érico e também 100 episódios, né? 100 episódios já do Ilustre Podcast. Vem contar um pouquinho mais dessa história pra gente. Seja muito bem-vindo, como sempre é uma alegria, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Érico. Bom dia, Adriana Passari, bom dia, Antônio Carlos Bonassi. Até parece mentira que eu tô aqui e não vou falar exatamente de desenho de humor, né? Mas não, também vou falar. Vai falar, né? Também, né? Também, né? O humor, de alguma maneira, vai ter aqui. Pois é, seja muito bem-vindo, Érico San Juan. Érico, que tem inspiração do Érico Veríssimo. Eu aprendi com você. Foi o seu nome, né? A minha querida mamãe. Exato, era leitora dele, aí deu esse nome para mim. E você caiu para escrita também, né? Jornalista também, né? Cair, às vezes eu caía mesmo, porque não é fácil escrever, né, Bonassi? Não vocês é são fácil. Jornalistas, vocês têm o contato com a palavra. Exato. Muito mais frequente que o meu é uma opção, né? Eu optei pela comunicação para além da arte, né? Perfeito. Porque, em geral, o artista se fecha muito no próprio mundinho dele. Exatamente. E até fazer podcast é uma maneira de estabelecer um contato com o mundo para além do nosso imenso umbigo. Que a barriga, com a idade, vai aumentando, essas coisas, né? Fale por você, cara pálida, né? Claro, pois é. falo por mim. Até nisso a gente individualista, fala do próprio umbigo. Mas, antes da gente falar do Ilustre Podcast, eu queria falar da 4ª edição do Jornal de Humor Capial, que foi publicado na última Sexta-feira Santa. Excepcionalmente, né? Excepcionalmente, porque vai aos sábados, né? O Jornal Exato. Capial. Como é que foi essa 4ª edição? Fala aí. Então, eu faço desde novembro do ano passado, já até tive aqui para falar disso com o Lucas Leibos, né? Isso. Então hoje ele está na posição de ouvinte só, não está comigo aqui. Mas ele está na página de Humor Capial como colaborador, que eu faço a Tribuna Piracicabana todas as sextas, desde novembro do ano passado. Exato. E 3 semanas por mês, ao sábado, nós temos a página de Humor Capial na Tribuna. E no 4º sábado do mês, a gente fecha com um jornal, um material extra, que é o Jornal de Humor Capial, que é formato tabloide, que é um formato menor que das dimensões de um jornal normal, né? E com 8 páginas em cores, com cartunistas do Brasil todo. Então sai no último sábado de cada mês, e nessa Semana Santa, excepcionalmente, saiu na sexta-feira. E você falou que você leu esse Capial novo inteirinho, em outra cidade. Eu estava fora de Piracicaba, eu li, e chegou a tribuna lá, é isso. Só que não foi físico. Aliás, por falar em físico, o Jornal Capial, ele traz aí um espaço reservado para caricatura do leitor. Se ele quiser fazer a caricatura dele, leva até você o jornal e você faz a caricatura do menino ou menina lá. Ou menine. Aí é do gosto do freguês, né? Isso. Da freguesa, sei lá. Mas assim, quando eu faço eventos com o jornal, lançamentos, eu sempre deixo, a capa é um padrão que tem as minhas caricaturas, para o leitor descobrir quem são os caricaturados. Perfeito. E no espaço central tem um quadrado em branco que eu escrevo assim: espaço reservado para a sua caricatura. Quando eu faço eventos, aí eu desenho só o leitor na em capa. Em ocasiões especiais. Eventos. Mas se eu trouxer um físico aí, você faz a minha. Capricho. Claro. Ótimo, obrigado. Claro. Mesmo fora de evento. Mas se você não tiver a ideia de não. trazer umas 30 pessoas, aí fica mais difícil. Um por um a gente faz. Legal. Você disse que fica mais difícil trazer 30 pessoas, mas você, ao longo do lançamento, desde o lançamento do Capial, a gente já vai chegar no Ilustre Podcast, claro. O tema fica mais fácil, fica mais difícil, fica normal, ao longo do tempo passando assim, desde que você criou o Capial? Eu não entendi a pergunta. Fica mais fácil, fica mais difícil ou não muda? Desenhar caricaturas? Lançar o Capial, fazer a cada vez que você tem que fazer. Fazer um evento e aí eu faço as caricaturas. Então, é o meu trabalho desde 1995, né? Fazer caricatura ao vivo. No caso, o jornal
a fazer caricatura na própria capa do jornal impresso. Eu penso mais no capial mesmo. Você montar o capial é mais complicado. O processo de edição, né? Tá. Então, assim, tudo é difícil, mas nada é impossível. Uma frase motivacional pra gente começar a semana muito bem, né? Porque as segundas costumam ser meio chatas, então vamos motivar a galera aí de alguma forma. E eu sempre me motivo por conta da variedade de trabalhos que eu trago de cartunistas do Brasil inteiro. A gente precisa ter um network gigante, né? E eu cultivo esse network desde que eu comecei em 91, que não tinha nem internet ainda, né? E hoje estou fazendo podcast, veja você. Se não fosse a internet, talvez eu não tivesse esse tipo de possibilidade para ampliar o leque, né? Além da arte, a comunicação. Então é muito isso daí. A gente... E para mim é uma coisa pessoal, uma atitude pessoal de quebrar o isolamento que a gente se impõe. Não que se impõe, a gente fica mais à vontade, no cantinho, lá desenhando. Parece que a gente fica naquele estado de criança eterna, o artista de alguma maneira, que a gente quer cultivar aquela coisa de ninguém me enche o saco, sabe? Não se aproxime de mim, sabe? Gênio trabalhando, umas coisas assim. Gênio trabalhando, não perturbe, né? Não perturbe, mas assim... Eu acho que é uma sensibilidade que com o tempo você fica muito isolado, você vai ficando irritadiço. Vai ficando ranzinza, né? Ranzinza. E eu gosto de quebrar esse isolamento. E fazer podcast é uma maneira de ter contato com gente legal e ver que o mundo não se resume de fato ao nosso umbigo. Contato, a troca, a interação, que é hoje a palavra da moda, né? Desde a internet... eu acho que é necessário a gente fazer por causa até da sobrevivência da gente, mentalmente mesmo, né? A gente ter contato com outras realidades e ver que a gente não é o dono do mundo, não é o dono da verdade, talvez seja o dono no umbigo, como eu falei. Mas a gente vê que tem outras visões de mundo. A gente não pode se fechar no nosso mundo. Hoje fala bolha, né? É a bolha. A nossa bolha. Exato. Então a gente tem que furar a bolha, né? Perfeito. Então você está me dizendo que o Ilustre Podcast é terapêutico para você, é isso? Porque assim, muita gente quer tá na área da comunicação, claro, principalmente por sobrevivência, por ego, que todos têm, né? Em maior ou menor medida, mas eu no meu caso, fazer o podcast realmente uma forma de você conhecer realidades diferentes, visões diferentes, até entre artistas, que eu entrevistei muito artista porque o meu network é muito de artistas, né? Mas tem jornalistas, tem radialistas, então até outro dia entrevistei uma coach, que é a Kelly Galese, que esteve aqui. Esteve aqui, sim. Então, assim, e a gente não ficando focado na gente mesmo, tendo curiosidade legítima sobre o que as outras pessoas fazem. Então eu não preciso trazer só gente do meu universo. Eu tenho curiosidade, como é que é uma coach, como que ela procede no dia a dia, até quebrar preconceitos, porque no humor a gente lida com os preconceitos e dá uma sacaneada no comportamento humano. E no podcast é o contrário, é uma atitude de respeito. Em vez de eu zoar, que pode ser uma atitude defensiva também, eu vou... posso até rir no primeiro momento. Que legal, essa pessoa é diferente de mim. Mas de repente aí eu vou falar com ela. Legal. Dei a risada inicial, mas o que apito essa pessoa toca, sabe? Então vamos conhecer, porque pode ser pelo oposto do que da personalidade da gente. Não precisa ser só gente com quem eu me identifico. Pode ser gente oposta a mim. E aí que é o legal, que aí você vai acrescentar uma visão diferente de mundo e vai compartilhar com as pessoas, os ouvintes, né? Pela visão de um cartunista. E também com viés jornalístico, que podcast de papo furado, eu já estou de saco cheio de ouvir. Tem que ter conteúdo, é isso. E eu sou do conteúdo. Antes dessa palavra virar sinônimo de qualquer coisa que você faça na internet, sabe? Então é muito isso. Eu me preocupo em compartilhar com as pessoas. Pode ser numa coisa, um estilo mais informal de falar, sabe? Mas eu não perco de vista que tem uma pauta, tem curiosidades legítimas minhas que ao longo da conversa elas fluem, então, e sem perder de vista que é o objetivo de informar alguém sobre aquela pessoa.
como eu falei, que apito ela toca, o que ela faz de legal que pode acrescentar na vida das pessoas, dos ouvintes do Ilustre Podcast. Então, legal. Você tem mensagens chegando aqui. Já? O pessoal do Lar dos Velhinhos. Lar dos Velhinhos mandando só um bom dia. E o Beltrame mandando um bom dia. E um forte abraço ao amigo Érico, grande artista gráfico da nossa cidade. A Roberta Almeida também mandando seu bom dia. Bom dia, Beltrame e Roberta. Eu sei que tem os habituês, né? Do Notícias Isso. E é de graça, viu? A gente não paga nada. Não, nem eles pagam, nem a gente paga. É só por, só por afinidade mesmo. Não é de graça, é com graça. É com graça, é afinidade, só afinidade. Érico, você começou o Ilustre Podcast há 3 anos. Insira pra gente o momento histórico que estávamos vivendo há 3 anos para você falar assim, vou criar um podcast. Olha, eu trouxe até a colinha aqui. Olha, tem. Porque a gente vai ficando mais velhos, como você está falando, o tempo passa. Então tem algumas coisas que eu preciso dizer. Não vai ser tudo isso, evidentemente. Né? Nossa leitura dinâmica, né? Sua letra é bonita, rapaz. É letra de cartunista. Porque quando desenhada. Porque quando eu era moleque, as tirinhas eu não fazia no computador, lá, não escrevia no computador. Era escrito à mão. Escrevia à mão, porque os quadrinhos de banca, Disney, Maurício de Souza da vida, era tudo escrito por profissionais que eram letristas, que se chamavam. Então você tem que desenhar a letra. E aí a minha letra normal, assim, do dia a dia, acabou sendo essa letra de forma. Letra assim. de forma. Existe o termo ainda, né? E tá tudo anotadinho em tópicos ali, viu, Bonais? Pra ele desenvolver isso ali. Organizado. Nem parece artista. Nem pareço artista. Então, momento histórico. É isso. Há 3 anos nasceu o Ilustre Podcast. Já existiam os... acho que durante a infeliz pandemia que a gente passou, estouraram os podcasts, principalmente em vídeo, que já existiam desde os anos 2000, só que em áudio. Então eram mais parecidos que programas de rádio do que os videocasts, que esses estouraram. Aí eu fui no caminho dos podcasts originais mesmo, de áudio. Primeiro porque eu não tinha estúdio para fazer e tal. Então, com o celular e os meus contatos, eu fui editando, como eu fiz com você, Bonassi, com a Adriana. Ainda era uma fase em áudio que durou 60 a colinha aqui, qual é? Foi de março de 2021, por estar fazendo 3 anos, né? Até foram 50 episódios só em áudio. Em áudio, exato. Você fazia as perguntas, mandava e a gente gravava em áudio. Aí eu editava, juntava você tudo. Fazia a edição, exatamente. Só que assim, isso permitia, por um lado legal, que havia muita gente de outros lugares que eu podia acessar, porque aí não tinha barreira geográfica, eu não precisava chamar alguém de São Paulo para vir num estúdio gravar um videocast. Sim. Eu, como você falou, juntava as perguntas e no Zap mesmo produzia o podcast. E juntava tudo. E aí eu eu peguei muita gente que eu já conhecia com esse método de gravar e eu fazia 2 vezes por semana. É uma pauleira. Porque é processo. Sobretudo porque não porque eu seja centralizador. Hoje por isso eu sempre fui multitarefas. Só que quando havia perspectiva de ter equipes em projetos, quando você evoluísse, né? Mas hoje voltou para estaca zero, que é o que eu comecei, você fazendo tudo sozinho. Então eu editava, pautava, procurava convidado. A parte mais difícil é preencher a agenda, né? Você deve ter esse tipo de questão aqui, que vocês fazem entrevistas diariamente, diárias, exatamente. Né? E assim, mas mesmo assim, generosamente, muita gente eu acessei e um vai trazendo o outro também. Então é legal assim. Então fomos de março de 2021 a setembro do mesmo ano, 50 episódios, muita coisa assim, 2 por semana. E alguns entrevistados eu vou destacar aqui rapidamente, né? Olha, tem bastante gente, mas vou falar rapidão.
Patrick Santos e Tiago Berrache, da Jovem Pan, foram entrevistados nessa fase radiofônica. O Patrick, na época, ele estava lançando o livro, né? 45 o 45 do primeiro tempo. Ele foi gerente de jornalismo da Jovem Pan. Isso. Eu gosto muito dele, muito sério. Ele é. E eu me lembro da história que ele pediu demissão, ele saiu da rádio, né? Ele optou por mudar a vida dele, que não estava mudou mesmo, porque era o trabalho que ele tinha desde a faculdade. Sim. Ele chegou a gerente de jornalismo, conduziu o programa 3 em 1, que tinha a Vera Magalhães, que hoje está na Roda Viva, né? Bastante tempo. Então, uma vida, né? Então, ele mudou de vida e escreveu um livro sobre a vida dele e sobre a mudança de vida. E eu fui e fez livro. O podcast. Você ilustrou o livro. Aí eu conheci ele porque antes, na Jovem Pan, eu me aventurei a fazer caricaturas dos apresentadores quando eles estavam começando a fase de internet deles, de rádio com imagem, que eles chamavam. Então eu conheci nessa fase aí, 2016, o Patrick Santos, o Tiago Berrache. Então um vai puxando o outro também, né? Então aí eles foram entrevistados no podcast, na primeira fase. Muito legal, pode continuar. Então tem os Piracicabanos também, né? Tem o Roberto Seresteiro, que é colaborador de vocês aqui, que eu ouço o programa dele todo domingo. Bacana. O Paulo Cursino, que é roteirista dos filmes de sucesso do Leandro Hassum. O Marcos Aguena, que era do Pânico, o Japa, que chamavam de Japa, né? O Penese, aqui de Piracicaba, nosso querido violonista. O Alessandro Penese. O João Cláudio, que foi o recorde de acessos da entrevista dele. João Cláudio Moreno, talvez vocês não sabem, é o humorista mais conhecido do Piauí. E trabalhou com o Chico Anísio nos anos 90. Do estado do Piauí ou do jornal, da revista Piauí? Do estado. Do estado. Ele ia sair na Piauí, revista também, é muito bom. Então, então vocês veem que foi uma facilidade de chamar essas pessoas, independente do lugar que estivesse. Né? Claro que hoje em dia se dá para fazer podcast como live, né? Exato. Então ainda você continua tendo acesso. Isso, né? Que eu ia te falar. Você não está restrito a só ao seu estúdio. Você faz live também. Eu vou fazer. Tá no plano. É um plano de A ideia começar. nasceu agora, é isso? Brotou agora. A sementinha lá estava para brotar, né? Perfeito. Então teve essa primeira fase e 2 temporadas em rádio, como ao estilo rádio, né? E a partir do número 67, nós estabelecemos uma parceria com a TV Metropolitana de Piracicaba, comandado pelo Danilo Teles, um amor de pessoa, um cara que abre caminhos. É verdade. Agora você não pode falar mais que é eu sozinho, não dá para. Agora você tem. Agora você tem parceria. Eu tô começando a ficar numa idade que você começa a ficar mais cansado. Até deixo minha barba branca pra fazer um tipo, assim, você precisa acreditar no meu coitadismo, sabe? Mas assim, cansa mesmo. Eu imagino, lógico. porque você não tem só isso para fazer. Claro, né? E aí eu sempre arrumo coisas que tudo projeto grande, sabe? Não como pode a página ver de humor capial, né? Exato, porque é um trabalho, vamos chamar, é voluntário, né? Que você faz. Não é tudo, né? Porque senão não pago as contas. Né? Pois é, isso que eu ia falar. Mas são vitrines, né? Você tem aí o Ilustre Podcast, tem o Capial aí na tribuna e tem os boletos para pagar também, claro, né? Aí com caricatura ao vivo, perfeito. caricatura por encomenda e tudo. Eventos que você participa, né? Exatamente. Aliás, fizemos um evento na Caterpillar faz quanto? 20 anos, 20 e tantos anos. Você me conheceu lá, né? Foi lá, você fazia a caricatura dos funcionários na hora do almoço. E você foi a única pessoa no mundo, no universo, pois não, de tantos anos eu fazendo caricatura, pediu pra exagerar e não pra deixar mais bonito. Quer ser caricaturista ou o quê? Cara, um motivador sacana. Tem razão. Você é caricaturista ou o quê? É pra exagerar. Todo divertidão. Dele madura. Mas foi muito legal. Foi legal. Mas assim... Aí você começou com o Danilo a partir do 67. Em agosto do ano passado. A ideia era fazer alguns episódios com entrevistados participantes do Salão de Humor. Mas a gente viu pela dinâmica que dava para continuar. Independente até de ter só artista. Porque uma hora, graças a Deus, o Piracicaba tem muito artista. Vocês trazem muitos aqui. Só que uma hora acaba. Você vai passando, né? Chega um ponto que é finito, claro. É finito, mas assim, como eu tenho interesse genuíno pelas pessoas, independente de serem artistas ou não,
E dá para continuar. E como tem gente interessante em Piracicaba. Porque nós focamos em Piracicaba porque são as pessoas que nós podemos trazer para o estúdio da TV Metropolitana. Tá. Então, não descartamos as lives, mas é legal, porque assim, os podcasts, eles são muito... Tem aquela coisa dos podcasts de renome, tipo os Flow da vida, e os de papo furado, que eu não vou citar, mas assim, é muito... O pessoal até começa a se repetir, porque tem muito podcast também. E a segmentação eu tô vendo que é um caminho atualmente para os podcasts. Então vamos falar do pessoal também que está perto da gente, em cada lugar. A gente não precisa ser nacional, eu não preciso trazer necessariamente gente. Em vez de eu trazer um cartunista conhecido, graças a Deus eu conheço muito, e no podcast da Fase Radiofônica eles estiveram também. Muito cartunista que o da capital é considerado nacional, né? E nós aqui temos uma capital do humor, mas nós cartunistas de Piracicaba não somos considerados nacionais, somos cartunistas de Piracicaba. Então as capitais têm esse efeito multiplicador até massivo. Só que cartunista não tem tanto cartunista conhecido do grande público, assim, da grande massa. Só que nós estamos numa cidade privilegiada que é, como eu falei, a capital do humor. E eu acredito que é legal a gente aproveitar os espaços para divulgar gente que também não costuma falar muito, não. Eu sou a exceção porque eu quis me desenvolver com relação à comunicação, né? Então, e até uma coisa legal, que aí tem a veia do humor que é natural, essas tiradas aí, essas sacadas, que no papo presencial no estúdio é legal de ter, porque a conversa toma uma dinâmica muito própria, sabe? Então, independente da pessoa, eu levei lá político, levei a Kelly, como eu falei, coach, jornalistas como vocês, e também jornalismo em diferentes vertentes, né? Assessoria de imprensa. Aí eu pergunto para pessoas, são curiosidades que não são do senso, não são da nossa área. Tipo, a gente já sabe, então faz pergunta de quem está na área. Aí eu pergunto assim, como é um assessor de imprensa? Como ele atua? O que é assessor de imprensa? São curiosidades, vamos dizer, de gente da rua, sabe? Gente comum. Todos somos comuns, é lógico. Mas a gente costuma direcionar, mesmo os artistas, os cartunistas, eu procuro perguntar, tipo, eu não vou pro lado técnico. Cartunista adora perguntar, porque a gente é artista, então valoriza muito a técnica. Ah, sei lá, que lápis você usou? Se é aquarela, é isso, tá querendo aprender com ele também, né? Mas trocar assim, experiência. Mas assim, não é em causa própria. Eu tento pensar no que o ouvinte se interessaria em saber de um artista. E são aquelas perguntas que entre nós a gente até dá uma zoada, sabe? Só que é uma atitude assim, a gente tá fazendo comunicação. Eu tenho que saber que o público não é todo mundo que sabe o que eu sei. Então vou compartilhar. Bacana, eu acho que muito isso. Isso vale tanto para artistas como qualquer pessoa. Esse compartilhamento de conhecimento, eu acho que é extremamente importante. E no seu público do Ilustre Podcast é um público eclético, né? Bem variado. Inclusive, você tem aí Padre Beto, você falou que tem políticos, não vamos falar nome, porque nós estamos em... Vai dizer da variedade. Variedade. Júlia Simões, que é cantora, enfim, tem um universo. Tem. E é interessante, nós também aqui, a gente entrevista vários públicos. Vocês muito mais. Não, mas muito. Assim, por quê? Muito mais. Eu acho que é mais ou menos. Bom, eu levei o Beltrame lá. Pois Exato. Então, que bacana. Eu acho que esse compartilhar conhecimento é importante. É o nosso papel, né? E eu acho assim, se propaga tanto isso e muitas vezes isso não é atingido. Porque o brasileiro, que eu acho legítimo também, está muito ligado somente ao entretenimento. E as pessoas podem ver que muitos dos sucessos de internet são ligados a bobagens, que eu não sou contra, porque eu faço humor, afinal de contas. Eu caio um pouco na área do entretenimento, sabe? Mas assim, muitas vezes a internet é movida a tretas e polêmicas, e vazias. E são provocações vazias também. Vai ver lá nas capinhas, lá no que chamam as thumbs lá, dos cortes, famosos cortes de podcasts,
que são, puxa, muitas vezes a capinha diz o contrário do que o conteúdo está falando. Só para chamar atenção. Para né? chamar atenção, mas é desonesto, na minha visão. Claro, claro. Sem Porque dúvida. é uma apelação da pior espécie. Sim, sabe? sim. Então, assim, a gente busca conteúdo de verdade para trocar. E muitas vezes as pessoas não estão interessadas. Então, todo mundo também adora dizer que é guardião da moral dos bons costumes, que é legal, gente boa, mas vai lá primeiro apontar o dedo no seu hater no comentário, vai ser aquela pessoa lá, o fulano 1, 2, 3, 4 lá. O perfil, o anônimo. Outro dia, um raro hater lá, até no podcast lá do João Cláudio lá, que era em áudio. Eu vi lá, o cara acostumado a ver videocasts, né? Podcasts com áudio e vídeo. Ele falando assim, que horrível, esse podcast aí não tem vídeo, não tem imagem. Aí eu, com a minha paciência de Jó, que eu não tenho, mas eu tive por um instante breve na minha existência, eu respondi assim, todo didático, né, professoral. Não, tem podcast que é só áudio e videocast, que a pessoa não sabia. Porque podcast é só áudio, formalmente falando. E Nossa, como você foi educado. Eu fui muito educado, só que aí eu vi, aí ele respondeu pra mim assim, entendi, então seu podcast é ruim mesmo. Mas ele aí não foi educado. Aí eu vi a fotinha lá do perfil, alguém de boné com a barbinha rala. O tal fulano 1, 2, 3, 4. Não eu é pensei, ele, eu bloqueei. Moleque chato, sabe? Porque tem muito perfil falso, né? Tem, mas esse não era falso, era só chato. É chato. Era chato. Muito autêntico da chatice. Legal. Érico, você se considera uma pessoa conectada com as tecnologias? Opa! Porque você há 3 anos começou o podcast, hoje você faz o Ilustre Podcast com vídeo, com um videocast, né? Como a gente acabou de aprender. Isso, videocast. viu, moleque? Se estiver ouvindo aí. Barbinha rala. Você se considera conectado com as tecnologias? Olha, ou não? Eu sempre sigo as coisas. O ônibus está passando, aí eu vou lá atrás dele, entendeu? A gente é muito da época da transição, né, Bonassi? Né, Adriana? A gente aprende porque tem que aprender. Só que eu me incorporo muitas expertises, olha que palavra bonita, né? Essa semana, né? Muitas habilidades, vamos dizer assim, eu desenvolvo em prol dos projetos que eu faço. Então, para fazer podcast, não é porque eu seja um falante incorrigível, como vocês estão vendo aqui, né? Não é só a vontade de tagarelar. Tem que ter técnica, você sabe disso, tem tempo determinado. Por mais que seja papo furado, o podcast permite uma duração quase ilimitada, né? Só que eu sou da velha guarda nesse sentido. Eu acho que tudo tem um limite. O meu limite físico até é 1 hora por podcast. E também, porque senão cai também no papo furado. Aí deixa de ter aquela interação saudável, informativa e útil, de certa forma, pro ouvinte, né? Aí fica o gostinho de quero mais também. É verdade. Porque semana seguinte ele vai querer ouvir de novo. Não, mas 1 hora acho que tá bom. Tá de bom tamanho. O estômago aguenta. Se você faz muito curto também, você não explora toda a potencialidade do entrevistado. E é um desafio também até ser curto, né? Porque capacidade de síntese aí. Acho que a gente pensa, né? As entrevistas do Jô Soares lá no programa dele tinham 15 minutos. Olha. Aí eu fico espantado. Que aí se pregava os formatos, os stories, né? Os shorts, que são curtinhos, 1 minuto no máximo. Aí só que por outro lado as pessoas acompanham podcast de 5 horas até. Falei, meu Deus, as pessoas não têm que fazer Nossa, da mas vida. O que é? O Fidel Castro mais ou menos de discurso. Fidel, alguns moldes, né? Exato. 5 horas de... Não, ninguém merece. É absurdo. Mas assim, há o desafio também. Eu tenho o projeto de fazer podcast com 15 minutos também. Ok. Olha. É legal, sabe? Eu vou fazer ainda. Não sei se vai ser o Ilustre Podcast, mas faremos. Mas olha, esse próximo passo seu aí me parece fazer lives
né? O Ilustre Podcast por meio de live. Isso, a tecnologia está aí, não está difícil, claro, é fácil. Não, todo mundo fazia na pandemia com o Instagram. Pois é. Então Olha, eu assisti a uma live já gravada na quinta, até comentei hoje de manhã na abertura do rádio, gravado na quinta à noite, e eu assisti na sexta de manhã. Fantástico, meia hora de entrevista. Só o entrevistador e o Hans Schaefer falando sobre o seminário de hidrogênio. Imperdível, porque é uma aula que você uma densidade de meia hora, fantástico, né? Fantástico. Tudo que eu tinha de dúvida sobre o seminário foi esclarecido ali naquele bate-papo de meia hora. Isso é ótimo, esse conhecimento. Tanto é que eu já fiz minha inscrição para o seminário, porque despertou interesse. Faça, vale a pena, como cartunista aí. Boa dica. Eu já tinha ouvido no caminho, você falou. Pois é, e tem bastante gente importante participando aí. Bom. Fiz o comercial novamente. Então, eu estou metido a comunicador, não só metido a comunicador mesmo, né, na prática. Então, cai no que eu estou falando, abre o leque. Então, eu não me sinto deslocado em ambientes assim, porque não é da minha área necessariamente. Mas eu estou aberto a isso, né? Então, de repente, pode até rolar algum possível entrevistado. Por que não, né? Claro. Então, com a minha curiosidade de pessoa da rua, digamos assim. De não ser necessariamente um jornalista, embora eu faça a lição de casa, né? Que é necessário. É necessário, senão... Ele pode ter aquela curiosidade tonta de... o seu desenhista? O que desenhista faz mesmo? Parece... Viu? Você está trazendo a pessoa lá... Traz um faxineiro lá. O que o faxineiro faz? Ele varre. Acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Então, não pode ser só a curiosidade, tem que ter o preparo, né? É lógico. Então é muito a lição de casa, né? A lição de casa. Érico, conta pra gente do episódio 100, que você vai fazer, vai ao ar aí o episódio 100 do Ilustre Podcast, já nesse formato, isso que nasceu há 3 anos, no formato, como você já explicou, formato somente de áudio, de um tempo pra cá com vídeo, e agora vai ser o episódio 100. Conta pra gente, você preparou alguma coisa especial? Você já tem quem é o entrevistado? Então, eu vou fazer algo... Quando começa com senta que lá vem história, né? Não é longa a história, não. De vez em quando eu faço uns especiais que eu coloco depoimentos de muita gente sobre determinados temas. Então, perfeito. A Adriana participou de um que falava da página de humor capial. Então eu falava da página, ela era host convidada, né? Eu não vou ficar falando do meu próprio trabalho, né? Também eu queria descansar um pouquinho de ser host. Então nós trouxemos lá a Adriana para ser a host convidada para me entrevistar sobre a capial e alguns colaboradores também lá no estúdio. Perfeito. Então tinha lá a Estela Menegali, que outro dia teve aqui, né? E falamos da capial. Fizemos um do Dito Bendito com depoimentos em vídeo de desenhistas que viram o Dito Bendito desde o nascimento, há 30 anos. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que o Jaime, você falou Dito Bendito, eu lembrei que eu tô deixando aqui de lado, mas que eu tava esquecendo, o Jaime Curcio, falando aqui, abraço para todos do estúdio, pro Érico San Juan, dizendo que você é fera, deu vida ao Dito Bendito. E como sugestão ele fala assim, sugere para o Beltrame um espaço para os artistas gráficos da cidade fazerem um muro, como o muro do cemitério, por exemplo, com charges, tirinhas, e ele acha que o Dito Bendito tem que estar nesse muro. Que legal. Olha que bacana. Não será o muro das lamentações, graças a Deus. A sugestão do Jaime. Das gargalhadas. Falando aqui do Dito. Olha aí, sugestão dada, Beltrame. Você está ouvindo nós aqui? Eu quero eternizar o Dito. Sabe que teve algo parecido quando eu era moleque, tem uns 13, 14 anos, que eu começando a publicar em jornal. E eu estava na escola Honorato Faustino, perto da Exalc. Nossa, estudei lá. Então, eu estudei até a 8ª série. Não, eu estudei antes no Exalc, onde é o Coque, acho que hoje. Né? É lá na Escarmelita. Entendi. Então, aí eu tava começando e eu pintei um muro lá, na parte externa do Honorato Faustino. E tinha lá meus personagens da época. O filho do Evaldo Vicente, o Eric Vicente, eu não o conheci nessa época, mas ele disse que vi, na época, a gente é contemporâneo de Honorato Faustino. Aí eu concedi uma entrevista para ele na TV Câmara e ele falou desse muro.
Sabe, é tão natural pra gente fazer isso que a gente às vezes não lembra dessas coisas. Aí eu falei, o quê? Aí ficou um bom tempo o muro lá, com aquele meu desenho esforçado da época de começo, né? Começando, mas foi um registro, não tenho foto, que pena. Que pena. Agora, como eu já te interrompi, eu te dou a deixa para você continuar, tá? Vocês muito também. Então, eu gosto de falar. você estava dizendo que a gente perguntou do episódio 100 e você disse que faz alguns especiais, Isso, como o do Dito que a gente fez ali, o do Dito Bendito, Exato. que eu participei. E agora conta mais do 100 agora, do então, próximo. vai ser nessa característica. Depoimentos sobre as pessoas que ajudaram a construir o Ilustre Podcast. Então vai ter depoimento do Thiago Berrache, da Jovem Pan. Olha aí. Do Patrick, que ele falou para mim, por que você não faz um podcast? Patrick Santos. Olha. Porque ele já faz um podcast derivado, de certa forma, do livro dele, o 45 do Primeiro Tempo. E é o podcast raiz, e ainda é o podcast com áudio, porque ele é do rádio, né? Veio do rádio. Ele manteve a Manteve isso, tradição. ele fez em vídeo um tempo durante a pandemia, pretende voltar. E são pessoas que eu conheci ao longo do caminho. Então é gente que não conhecia o meu trabalho por causa das minhas andanças e peripécias aí pelos lugares da vida, para divulgar trabalhos, abrir espaços. Então eles me conheceram e naturalmente a gente conversa e eles participam dos projetos sempre que possível, né? Legal. Então é uma turma que deu vazão, deu ouvidos para esse aprendiz de comunicador, sabe? Para além do desenho, né? Então são pessoas que assim, moram no coraçãozinho aqui do artista. Episódio 100 você não vai ter um convidado, então, em estúdio e tal, vai ser não diferente. dessa forma mais convencional, né? Então eu sozinho, recebendo elogio. Mas vai ter uma coisa que vai além do ego inflado do apresentador, que eu também vou perguntar sobre a atuação deles no jornalismo na internet e a evolução do jornalismo com a internet. Ou involução, talvez, né? Então vai ter essa questão aí que eles vão responder também. E mais gente que eu não vou falar. Mais gente que esqueceu de mandar o vídeo. Ainda não mandou o vídeo. É interessante esse ponto que você tocou. Você falou de jornalismo, evolução ou involução. Particularmente, eu estou muito decepcionado com o papel do jornalismo, não só em Piracicaba, Brasil, mas no mundo como um todo. Porque eu acho que não está legal. Não está de acordo, principalmente com o advento de tecnologia, internet, Ctrl-C, Ctrl-V, ninguém checa mais nada, ninguém vai buscar informação, repete aquilo que está no ar e aí vai... Quer dizer, que virou o quê? Bagunça. Que os jornalistas são acomodados? Não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo sobre isso outro dia. Eu vou responder. Não são acomodados, são incompetentes. É pior até. Olha. Não, é verdade mesmo. Treta na segunda-feira, assim, a seco. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu na universidade que o compromisso é com a verdade. Quem tem esse compromisso com a verdade? Eu fico com Eu imagino que seja a coisa, como você está retratando, né, na sua visão, seja mais para um ambiente de donos da verdade do que defensores da verdade. Isso, acabam bonito. Olha, gostei. Acabam militando e não informando. Donos da verdade, como é que é? Em vez de defensores, é isso que você falou? É Em vez de donos, tá mais um ambiente de donos da verdade do que de defensores da verdade. Quem defende a verdade não tem ela como absoluta, né? Exato. Então, o dono da verdade, o que eu estou dizendo é a verdade. Ele nem considera isso como uma visão de mundo ou a melhor versão que ele possa divulgar de um fato, mas é a verdade. Nossa, olha, na Semana Érico. Santa aí que passou, Nossa. o que é a verdade? Exatamente. Olha Tá aí. bacana Deu isso. uma boa discussão isso. Gostei mas bastante. o tom de voz ajuda também. Essa entonação, né? E nós vamos ver o episódio 100, que você lança episódios a cada semana, onde quintas as pessoas... às 8 da noite no YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba. E também no canal próprio do YouTube do Ilustre Podcast. Que bacana. Olha...
Tá. TV Metropolitana que virou TV também, Virou né? Que a TV, internet era rádio e virou era também rádio, virou TV na internet que né? virou TV, né? Que bacana. Às quintas à noite, então, saem sempre novos episódios. Exatamente. E no o YouTube. episódio desta semana é o episódio 100. Não, é o episódio Não da é? Adriana Pássaro. Ah, esse é o meu? Quando que é o 100? Eu achei que já era esse. Não, eu gravo com antecedência, né? Ah. Alguma antecedência, né? Então já foi o... Teremos o seu na quinta agora. Quinta agora. E na semana que vem, dia 11, teremos o episódio 100. Ah, o que eu meu foi em gravarei 99. Vai ser gravado hoje. Hoje, daqui a Bacana. pouquinho. Olha, que bacana. Ai, então você tá esperando ainda aquele vídeo, né, Érico, que eu tô devendo, né? Eu gravo à tarde, dá tempo. Dá tempo. Vamos providenciar pra gente fazer parte desse momento histórico. Histórico. Né? Que eu já coloquei você para falar do momento histórico quando nasceu. E agora um outro momento histórico que é o episódio 100. A gente faz a história, né? Você faz histórias aí, mas de outra forma, né? Ai, Faz aliás, o seu comercial, Adriana Pássaro. Vamos fazer, é que o Érico também Comercial do bem, né? ilustrou. O Érico foi um dos ilustradores das histórias que eu estou publicando Olha aí. na rádio, no portal Rádio Piracicaba, do Vitor Prates. Todas as sextas-feiras pela manhã sai história nova. E a cada história nova é um chargista, um artista que está ilustrando, porque aí a gente faz essa parceria de visibilidade aí. O Érico fez uma das ilustrações. Eu estou absolutamente encantada com esse resultado. Ficção, Bonassi. Ficção. São Ficção, historinhas, são continhos, são alguns contos, algumas historinhas assim curtas. E eu tô impressionada, tão feliz com o resultado das artes, Érico, me surpreendendo assim, absolutamente, assim. Então, tá muito vou falar, bacana. puxar brasa pra minha sardinha, né? Que assim, Eu sou bom mesmo. Lógico. Não é só sardinha, é um pesqueiro completo. Mas assim, a Adriana tá dando essa oportunidade para os ilustradores retratarem com o desenho, com um certo humor também, os contos dela. Então ela está chamando a cada semana um desenhista, um ilustrador de Piracicaba. Como eu faço na página Capial, que eu chamo muita gente, ela também está sendo uma divulgadora. Tem um cardápio inteiro ali de artistas que podem participar. E no também, caso dela, ela foca no pessoal de Piracicaba. Então eu já ilustrei historinhas dela, a Estela Menegali que teve aqui. Eu falo sempre porque não tem ainda muita mulher cartunista, mas tem muito mais do que eu comecei, então estamos no lucro aí. E a ideia, lembrando também que a ideia de ilustrar a história com artistas nasceu lá no podcast, no seu. Quando a gente fez o especial do Capial, que a gente estava lá trocando figurinhas. A gente estava ali conversando, eu falei da minha ideia, não era ainda um projeto definido, mas eu falei da ideia de publicar histórias e alguém ali, eu não sei se foi você, foi Estela, foi Danilo, alguém ali falou, põe ilustração aí né? E aí nasceu. E tá muito bacana. Das grandes conversas nascem as ideias legais, né? Muito legal, é verdade. Fantástico. Projetos futuros aí tem, o senhor tá Érico? bom, não? Projeto, Não, caramba. você é incansável, não é? Não, mas eu tenho. Charme bobo de segunda-feira. Enfim. Temos projeto de exposição da página Capial. Exposição. Sai. Eu queria voltar aqui para divulgar também. Tem que puxar a orelha de quem aí para pôr no ar. É Beltrame ou é quem? É segredinho ainda. Tá. Mas eu já lanço a ideia para a gente fazer como paralela do Salão de Humor. Exato, Beltrame. genial. A gente tentou fazer no final do ano passado, mas férias é um período tumultuado, né? Não dá para viabilizar muita coisa assim. Tá. Mas ficou a promessa de a gente fazer numa outra ocasião. E eu acredito que dá para fazer no Salão de Humor, como paralela. Que esse movimento do humor gráfico, a gente luta para que se estenda ao impresso, ao que ainda existe de impresso, que graças a Deus está caminhando muito bem, um impresso em Piracicaba, né? Com todas as crises e tudo, ainda tem a meia dúzia de bravos combatentes aí, como o Evaldo Vicente, né? Isso, que está... A equipe da Gazeta, JP, que são batalhadores, é verdade. Então é muito isso. São heróis da resistência, muito, né? E já vou falar, dar o spoiler também de uma outra exposição, que eu até preciso conversar com ela. Uma das colaboradoras recentes da página Capial, do jornal especificamente, foi a Regina Vilara, que é uma artista plástica
que tem, o trabalho dela tem um jeitão de humor gráfico. Então a gente vai fazer uma exposição junto em breve. Olha. Então, combinando as linguagens que têm afinidades de animais, bichinhos de estimação. Somos afeitos aos bichinhos. Hoje chamam pets, né? Pets. Então, vamos fazer um humor de estimação aí, né? Que são os nossos filhos, é isso. Então os projetos é tudo coisa de vulto, né? Não é coisinha, é algo que vai para um público legal aí e que tem uma variedade de coisas dentro de um projeto só, né? Perfeito. Nós começamos falando sobre o Jornal Capial e eu acho que vamos terminar falando aqui porque tem uma curiosidade. Caricatura que é uma pintura. É coisa sua isso, né? Foi você... sessões do Jornal Capial que você está citando. Perfeito, mas você que criou essa caricatura que é uma pintura. A concepção é assim. Tem muitas sessões que, tipo, eu podia fazer um veículo de humor e ficar naquela coisa tradicional. Então, coloco cartoons lá e boto um título Cartoons. E eu não gosto disso. É óbvio, né? É muito óbvio, assim, e é mais fácil também, né? Só que, e também poderia ser até educativo em certo sentido, porque todo mundo confunde que é cartão, caricatura, charge. Então, a gente passa a vida inteira explicando essas coisas aí, diferenciando. São linguagens próximas, mas são diferentes entre si. E eu coloco, eu vou além desse óbvio, embora as pessoas não saibam tão bem, só que hoje tem Google, procura, né, filho? Que é charge, caricatura. Eu posso explicar eventualmente, mas assim, no caso, eu abro espaço no Jornal Capial, que tem mais espaço físico para isso, mais páginas, para ilustrações de gente que tem proximidade ou afinidade com a linguagem do humor gráfico. Não precisa ser necessariamente cartoon ou só caricatura. Tem as sessões lá de cartoons e caricaturas, os meus quadrinhos, e no jornal eu abro quase páginas inteiras para pessoas com esse perfil, que são artistas plásticos que têm afinidades com o humor gráfico. Então a caricatura, que é uma pintura, nesse jornal, último Jornal Capial, trouxe a ilustração, uma caricatura que eu chamei assim, de uma ilustradora maravilhosa, que é a Poliana Urquide. De onde é a Poliana? Ela é de São José dos Campos, mas ela veio estudar design gráfico em Piracicaba e eu a conheci. Na época que eu também fiz design gráfico lá na Unimep, que tinha um curso na Unimep de design gráfico. Talvez até depois eu tenha conhecido ela, mas a gente abre espaço pra gente assim também, porque não é só o humor da risada, é arte. É verdade. Então, de valorizar o aspecto artístico, não só de você se defrontar com a piada e rir ou refletir. É você admirar, como você faz num museu de frente a uma obra de arte. Né? Um quadro e tal. Perfeito. É muito isso. Excelente. Eu ia falar Hermeto Pascoal. É que a caricatura do Hermeto Pascoal foi publicada na última sexta. Isso. É isso, Érico. Eric é filho do irmão. Lembra do escritor. Do escritor. Mais alguma coisa que você queira compartilhar de conhecimento, Érico? Fique à vontade aí. Então, temos o Ilustre Podcast toda semana no YouTube, no site, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba. Quintas às 8 da noite, episódios inéditos. E também, você citou Capial, @capial.humor. Tem lá as edições em formato virtual do Capial, para quem quiser acompanhar e não tem acesso à tribuna impressa, né? Perfeito. Então tem a versão virtual. E no YouTube, como eu falei, @ilustre.podcast, que tem a agenda dos convidados de cada semana, e teremos o episódio dos 3 dígitos, dia 11 de abril. Essa semana tem a Adriana Pássaro. Esta semana, quinta-feira, então... podem assistir o podcast Ilustre Podcast, que é a nossa entrevista. Tem umas fofoquinhas, inclusive, que a gente deixou escapar ali, umas picuinhas de bastidores. Você que tá dizendo. É aquele spoilerzinho só para dar aquela vontade de assistir, entendeu? Spoiler de fofoca. Que foi muito legal, foi muito divertido fazer. Muito obrigada, Érico, pelo convite, assim, viu? O aspecto legal é que flui. É uma conversa, mas sem perder o rumo, sabe? Como vocês aqui, vocês estouram o tempo
Toda vez, né? Né? Eu adoro estourar o tempo, não tem problema. Aqui dá pra fazer isso, né? Graças a Deus. Eu não posso nem brigar com duas músicas menos do Djavan, que a Rosilei anuncia depois, aí tá tudo bem. Eu não posso nem brigar com o meu chefe, que estoura o tempo aqui. Não. Mas é ele que puxa. O que eu falo é que a Juliana faz o ajuste, não tem problema. A Juliana Protti é ótima. Vocês dão trabalho, né? Eles, né? É isso aí. Rebeldes, jornalistas rebeldes. É isso, Érico. Temos aqui só umas falinhas aqui, o Jaime só destacando que a arte existe para deixar a vida mais leve. Ele costuma dizer que a arte existe porque a vida só não basta. Ele diz assim. Eu preciso levar o Jaime lá também. Boa! É um cara interessante. Tem depois muito você conteúdo. passa contato dele, se ele tem deixar. muito conteúdo. Muito conteúdo. Procuramos pessoas assim. Nada de a última modinha da internet. Isso. É legal, mas é com a turma deles lá. É isso aí, muito obrigada, Érico, mais uma vez, viu, por todas. Valeu, obrigado pela presença aí. Valeu, gente. Pela parceria, pelas trocas, né, que tem rendido aí. Muito obrigada mesmo. E vou trabalhar para fazer esse vídeo para você ainda. Faço aqui com esse cenário aqui, vai ficar chique. A minha função é ser o que cobra também. Não é só o artista legalzão que fala pelos cotovelos. É isso. E aqui também o Beltrame mandando um abraço, e o Beltrame ainda destacando que está em êxtase pela Paixão de Cristo. Eu estive lá ontem à noite, assisti o último dia, né, a última noite, né, da Paixão de Cristo. Esgotadíssimos os ingressos, gente. Esgotou tudo ontem, durante todas as sessões, eu acredito que tenha sido esgotados. Ele manda um recadinho aqui para as pessoas saberem que está tendo exposição do Fran Camargo. São fotos de pessoas e paisagens da Colômbia, Cuba, Marrocos e Portugal, que o Fran Camargo é o Fran TT, que faleceu recentemente, né, no ano 2023, em agosto, aos 66 anos, e foi montada uma exposição agora junto da prefeitura, com a secretaria e a família do Fran, fizeram essa Fran pelo Mundo, né, com essa exposição abriu no sábado no Armazém 8 do Engenho Central. Esse Armazém 8 que foi recentemente denominado Cláudia Zambello Wotzenlogel Paléu, que é o nome do Armazém 8 agora. E essa exposição está lá à disposição para visitação. A visitação acontece a partir de quinta. É quinta, sexta, sábado e domingo e feriado, tá, gente? Então, a partir do dia 4 de abril, essa semana, quinta. Na quarta e quinta é da 1 às 5 da tarde, aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã às 6 da tarde. E vai até maio, até o dia 5 de maio. Essa exposição, fica o convite aí para todo mundo. Já falamos de arte, né? Porque não vamos divulgar também a exposição. Uma homenagem, né? Para ele, inclusive, né? É uma homenagem. É uma pessoa querida também da nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigada. Bom dia, Érico. Obrigado, Érico. Valeu. Viu? Agora são 9h36. O Notícias 105 desta segunda-feira fica por aqui. Mais informações a cada hora em nossa programação. Hoje, reportagens e participações de Rosilei Lourenço, Luciano Júnior, Vitor Prates, edição de matérias do Marquinhos Ferreira, mesa de som, produção de áudio do Fábio Jimenez, produção e apresentação minha, Adriana Pássaro, e direção geral Antônio Carlos Bonassi. Um ótimo dia para todos, uma excelente semana, que seja positiva e produtiva para todos nós. Bom dia, Bonassi. Bom dia a todos, excelente segunda-feira, excelente semana e até amanhã, se Deus quiser.